Uma boa noite a todas e a todos. Vamos começando mais esta aula aqui do nosso módulo de estratégias. A aula, como eu vinha dizendo aqui para vocês, vai ser um pouco diferente hoje, tá? Não é tanto formal, mas vai ser mais prática, tá? Qual é a ideia nossa? É trabalhar em cima das redações de vocês que vocês trouxeram, porque lembrando que a gente está aqui no módulo de estratégias agora, nesse momento, traçando a competência 1, certo? Gramática, ortografia. Depois a gente vai ver algumas estratégias para outras competências. Mas no momento estamos vendo competência 1. Regra vocês já veem na escola, certo? E correção por correção, vocês mandam redações aí para plataformas aí que corrigem e tal. Às vezes, né, vem um professor corrige de um jeito, outro professor corrige de outro. Às vezes vocês ficam na dúvida por que ele corrigiu de uma forma ou de outra. Então, o objetivo dessa aula é justamente vocês virem o que vocês estão cometendo de erro e, assim, e principalmente, eu corrigir as construções de vocês, porque vocês vão... Cada um tem o seu estilo, né? Então, cada um tende a cometer os mesmos erros. Tal. Então, é muito melhor você trabalhar a gramática, competência 1, em cima já do estilo da pessoa, certo? Vai ser muito mais rápido você aprender e chegar, né, no 200 na competência 1, beleza? Então, vamos com isso começar a nossa aula propriamente dita. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Confirmem se vocês estão enxergando aqui a tela aqui, a primeira redação. Tema crise hídrica no Brasil. Estão enxergando? Deixa eu botar o chat aqui, senão eu não posso saber a resposta de vocês. Confirmem aí para mim. Vocês estão enxergando, gente? Estou vendo, prof. Emanuel. Beleza? Sim, Nikele, beleza. Então, todo mundo enxergando. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar o que vocês fizeram aqui, certo? Essa semana, tá? Em cima do tema a crise hídrica no Brasil, um tema bem Enem. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Peguem o microfone e falem, fica mais fácil assim, tá? Do que eu ficar olhando toda hora para o chat, tá? Mas eu vou falando, qualquer dúvida, me interrompam, beleza? Vamos começar. Primeira redação do Emanuel, a crise hídrica no Brasil. Já analisei, né, o quadro dos elementos essenciais, que é o planejamento da redação de cada um de vocês. Vamos passar direto para a redação. Vamos lá. O que está? Primeira frase do Emanuel. Entende-se por crise hídrica a falta crônica de água para abastecer as residências, sobretudo das grandes cidades. Primeira coisa legal, tá? O Emanuel está numerando as frases. A maioria de vocês fez isso. Tá? Façam isso, porque isso daí é a primeira coisa para vocês ganharem ordem no pensamento de vocês. Tá? Numerar cada coisa tem a sua função. Primeira frase da redação, qual é a função da primeira frase no nosso método? Definir o problema que você vai atacar, ou eventualmente definir o bem, né? Que é onde você quer chegar. Mas aqui nessa redação estamos definindo o problema. E ele está fazendo isso muito bem. Olha só, ele usa essa expressão entende-se por. É uma boa forma de dar uma definição. Olha só, o Emanuel veio com uma frase bem legal. Entende-se por crise hídrica a falta crônica de água para abastecer residências, sobretudo das grandes cidades. Ótimo. Segunda frase, ele vai falar por que isso é importante, por que isso é uma coisa com a qual a gente deve se preocupar. Tal falta atinge de maneira violenta o dia a dia da população, pois a obriga a racionar água para alimentação, pondo em risco um dos direitos básicos do ser humano. Show! Terceira frase. Infelizmente, ainda há cidades que se encontram em tal situação no Brasil, o que ocorre devido a fatores demográficos unidos a fatores externos. Ótimo! Perfeita introdução, Emanuel. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Vamos tratar do primeiro grupo de causas. Antes de mais nada, cabe análise dos fatores demográficos. São eles o crescimento populacional e a falta de infraestrutura para abrangê-lo. Abrangê-lo, esse verbo aqui, atenção, tem acento, hein? Olha só, quando você tiver o verbo, né, essa forma verbal seguida do pronome átono, né? Lo, lá,
quando o verbo for oxítono terminado em A, E, O, ou for um I de hiato, ele tem acento. Então, aqui no caso, abrangê-lo, tá? Então, espera aí. Abrangê-lo, assim, beleza? Só que eu acho que não é o melhor verbo, tá? Que você podia ter escolhido, viu, Emanuel? Os fatores demográficos são eles: o crescimento populacional e a falta de infraestrutura para lidar com ele, né? Com esse crescimento populacional, para falta de infraestrutura para servi-lo, para lidar com ele. Abrangê-lo não era bem o verbo que você queria, mas de qualquer maneira tem acento. Frase 6. Nesse contexto, a teoria malthusiana se mostra verdadeira, pois a mesma afirma que haverá falta de recursos naturais, pois a humanidade cresce como uma progressão geométrica, enquanto os recursos de maneira aritmética. Tá, qual é o problema aqui dessa frase, tá? Atenção, gente, isso aqui é coisa de vírgula, tá? Vamos lá. Quantas orações nós temos aqui? Nesse contexto, a teoria malthusiana se mostra, certo? É uma oração. Vamos botar aqui em negrito. Pois a mesma afirma, outro verbo, quer dizer, outra oração, que haverá falta de recursos, outro verbo, outra oração. Pois a humanidade cresce, outro verbo, outra oração. Cada verbo é uma oração, gente. Primeira coisa que vocês têm que fazer para usar a vírgula direito é saber quais são as minhas orações. E como é que você sabe quais são as suas orações? Vendo onde estão os seus verbos. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Nesse contexto, a teoria malthusiana se mostra verdadeira, pois a mesma afirma que haverá a falta de pois a humanidade cresce como uma progressão geométrica, enquanto os recursos de maneira aritmética. Só essa última aqui, gozado, não tem verbo, né? Esperem que vocês vão ter uma surpresa, tá? Mas vamos adiante, olha só. O Emanuel começa aqui. Nesse contexto, vírgula, beleza. A teoria malthusiana se mostra verdadeira. Primeira oração. Aí ele vai ter uma oração subordinada, certo? Começando com o pois, certo? Normalmente as duas vêm separadas por vírgula, como ele colocou aqui, está certa essa primeira vírgula. Pois a mesma afirma que haverá falta de recursos naturais. Faltou agora a vírgula depois do naturais, antes do segundo pois, certo? Se ele colocou a vírgula antes do primeiro pois, aqui também caberia, tá? Então, olha só, faltou a vírgula aqui, por isso que eu botei em vermelhinho, certo? Pois, notem que aqui não precisa, olha só, a mesma afirma que haverá falta, tá entendendo? Aqui, no caso, esse verbo afirmar, afirmar que ocorrerá alguma coisa, quer dizer, uma construção com um pronome relativo que não é necessário, certo? Mas esse tipo de frase aqui, de oração, em que a gente está explicando, né? A gente está dando a razão da anterior, da principal, aí sim precisa de vírgula. E aqui também, olha lá, não é diferente. Beleza? Pois a humanidade cresce com uma progressão geométrica, vírgula de novo para a última oração. Mas a última oração, não é bem uma oração. Cadê o verbo? Ele ia repetir o verbo crescer na última, enquanto os recursos crescem de maneira aritmética. Não é isso? Não é isso, Emanuel, que você quis dizer? Pois a humanidade cresce como uma progressão geométrica, enquanto os recursos crescem de maneira aritmética. Pô, mas que saco, né? Ele ia ter que ficar repetindo o verbo crescer. Aí ele, com o ouvido, com um bom ouvido, pensa, naturalmente, aqui eu posso tirar nessa segunda oração. Mas presta atenção, quando você faz esse tipo de coisa, certo, Emanuel? Essa elipse que chama, certo? Do verbo, quer dizer, o verbo que vai ser repetido e que a gente pode elidir ele, subentender ele, aí cabe uma vírgula aí também para justamente você marcar isso. Enquanto os recursos, vírgula, de maneira aritmética. Nota, gente, essa vírgula aqui não está entrando para separar orações. Ela está entrando para marcar o verbo ali que está subentendido, ausente. Está claro isso? Eu sei que foi um exemplo um pouco mais complexo,
mas eu quis mostrar para vocês o quadro geral, não é tão complicado assim. Primeira coisa que vocês têm que fazer, conta quais são as tuas orações, certo? Como é que eu sei quais são as minhas orações? Onde estão meus verbos? Aí estão as tuas orações, certo? Cada verbo, cada oração. E, a princípio, as orações têm que se separar por vírgulas, tá? Frase 7, quarta frase do segundo parágrafo dele. Nesse sentido, é fato que a expansão populacional atinge diretamente na demanda de água, que acaba se tornando maior do que o que há reservado. Ótimo. Frase ok. Mas preste atenção, Emanuel. Você está falando basicamente a mesma coisa na frase 6 e na 7, tá? Só você está falando da teoria malthusiana. Legal, repertório bom. E você está meio que repetindo a coisa na 7. Lembra que vocês parafrasearem um argumento de vocês mesmos, quer dizer, não é um argumento novo. Usem a frase 7 para trazer um argumento de que tipo? Explicando como aquela causa chega ao problema, certo? Como que essa progressão geométrica, né, da população e a água que não vai crescendo do mesmo jeito, expliquem isso, quer dizer, não é complicado explicar. Mostrem que isso, de fato, vai levar a uma crise, tá? Lembrando, né, o objetivo da frase 7 e da frase 11 é chegar nisso, demonstrar por que a crise apareceu. Beleza? Professor, Niquele pediu para o senhor aceitá-la novamente. Niquele se perdeu. Vamos lá. Niquele está voltando e nós vamos adiante. Vamos lá. Terceiro parágrafo do Emanuel. Em subsequência, cabe análise dos fatores externos. Esse em subsequência foi forte, hein? Nós temos aqui no nosso grupo, né, na nossa plataforma, temos assim correntes diversas, né? Nós temos assim em segundo lugaristas, né? Como que eu sou em segundo lugarista, né? Tenho em primeiro lugar, cabe analisar tal coisa. E aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, em segundo lugar, mas eu sou voto vencido, né? Porque a gente tem aqui no grupo, por exemplo, uma famosa talqualista, né? Que é a nossa querida Niquele, que no segundo parágrafo de desenvolvimento prefere começar com tal qual. O Emanuel aqui resolveu inventar mais ainda, falou em subsequência. Acho que não está bom, tá? Brincadeiras à parte, a gente está aqui brincando, é claro. Eu parei com isso. Niquele largou essa vida, tá entendendo? Viu que largou essa vida de tal qual no segundo parágrafo de desenvolvimento, não é isso? Mas o em subsequência também não está bom, tá, Emanuel? O que a gente poderia fazer aí? Você usou o quê? Você usou antes de mais nada, né, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui você poderia usar a seguir, tá entendendo? Ou em sequência, ou em seguida. Agora, em subsequência, não, tá? Não está bom, tá? Tem formas mais simples e mais corretas, tá? A seguir, em seguida, tá entendendo? Se você não quiser usar o em primeiro lugar ou em segundo lugar, tá? Gente, vocês são implicantes com em primeiro lugar e em segundo lugar, mas, assim, vocês acham que é um pouco óbvio demais. Vocês são implicantes com coisas óbvias. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer da aula, tá? Fiquem ligados. Perdeu nota com isso, hein, Niquele? Perdi 40 pontos na competência 4. Que absurdo, cara. Vamos lá. São eles, né? Os fatores externos. Outra coisa que eu tinha que falar aqui, tá, Emanuel? Fator externo. Eu não gostei do nome desse grupo, tá? Você poderia ter pensado talvez em fatores ecológicos, alguma coisa aqui, tá? Eu achei que ficou vago. Vamos lá. Eu vou pular aqui que tá bom o resto do parágrafo. Acho que, olha só, você usou um repertório legal. Na frase 11, olha só, eu acho que você explicou bem, tá? Então, tá aqui, tá bem explicada a frase 11, é um elogio. Agora, temos aqui, olha só, uma crase. Nesse contexto de diversos desastres ambientais que ocorrem no Brasil, unidos a grandes. Pergunta, galera. Respondam aí, por favor. Respondam aí. Esse A tem crase ou não tem crase?
Valendo um Oreo. Quem acertar primeiro, eu como Oreo. Vamos lá. Vou trazer uma caixa de Oreo, vou botar aqui do lado assim, tá entendendo? Cada um que acertar, eu como. Eu acho que não, eu acho que não. A galera tá dizendo que acha que não. Não tem crase, certo? Não tem crase, tá? Cuidado, não fiquem achando que eu estou apontando só erro, não, que às vezes eu vou também dar umas incertas em vocês aí, vou pegar a coisa que está certa e vou perguntar para vocês se está certo ou se não está, tá? Não tem, olha só, é plural. Há grandes, né? Não pode. Esse a é só a preposição. Unidos a, né? Porque quem está unido a alguma coisa. Então, é a preposição a, certo? Não tem artigo, porque grandes é plural. Se fosse artigo, teria que ser o artigo as. Então, não tem crase, tá? Lembrando, gente, para ter crase, você tem que ter duas coisas. O artigo e a preposição e o artigo. Tá? É do encontro de preposição e artigo. Se só tem a preposição ou se só tem um artigo, não tem crase, tá bom? Vamos lá. O parágrafo de conclusão está perfeito, tá, Emanuel? Nota 200 na competência 5. Vamos adiante, gente, que o tempo urge. Redação da Jamine. Jamine, a crise hídrica é uma falta de água para abastecimento de humanos a longo prazo. Vírgula lá, porque ela vai começar outra oração. Nos últimos anos, a região sudeste tem sido a grande vítima desse fenômeno crônico. Veja bem, tá? Na verdade, não são nem bem duas orações, são dois períodos completos, certo? Aqui caberia mais você separar, o Jamine, aqui, tá? Com ponto, certo? E começar um outro período. A questão você ia ficar com dois períodos, duas frases, vamos falar assim, onde eu peço uma frase só, certo? Você claramente está enrolado aqui, certo? Vocês muitas vezes ficam enrolados. Olha lá, duas frases. Qual é a dica que eu estou te dando aqui, que eu estou anotando aqui? Faça uma frase só com o sujeito crise hídrica. Nota, na primeira você botou o sujeito crise hídrica. A crise hídrica é uma falta de água para abastecimento de humanos. Não. Aí você botou um outro sujeito para a segunda. Nos últimos anos, a região sudeste, e aí é o sujeito. Cara, escolhe um sujeito e fala tudo que você tem para falar com aquele sujeito. Vamos ver como? A crise hídrica é uma falta de água para abastecimento de humanos a longo prazo, que tem provocado grandes vítimas nos últimos anos na região sudeste. Ponto. Eu botei crise hídrica como sujeito tanto da primeira, é uma falta de água, parará, como da segunda, entendeu? Quer dizer, a crise hídrica tem provocado nos últimos anos grandes vítimas, parará, parará, entendeu? Quer dizer, você não precisa colocar a região sudeste como sujeito, entendeu? A crise hídrica é uma falta de água e é responsável, é a causadora da crise, etc. Então, com isso, você fica com um sujeito só e pode escrever um período só. Olha só, resolvi o teu problema de uma frase tronca. Gente, quando a frase estiver grande, quando a frase estiver tronca, isso é uma das técnicas já. Então, pensem se vocês não estão botando dois sujeitos e, na verdade, poderia ser um sujeito só. Frase 2. A falta desse recurso acaba afetando diretamente a população, vírgula, lá, porque tem oração, a qual passa a ter que raciocinar e reaproveitar a água utilizada. Dessa forma, outra oração, a população tem que economizar água e mudar algumas de suas ações diárias, como encurtar o tempo de banho. De novo, você tem um período enorme, troncho, certo? Em que você quis falar várias coisas e você foi só tacando, entendeu? Temos que pensar com inteligência os teus períodos, né, Jamile? Nossa jornalista aqui, né, nossa futura jornalista, né? Não sei, né, se ainda está essa opção. Mas vamos lá, isso é uma coisa, tá? Mas tem outra coisa que é o problema que eu estou indicando aqui nas observações. Todos os comportamentos que você está indicando aqui são soluções. Olha lá, a população passa a ter que racionar, reaproveitar, a população tem que economizar, mudar algumas de suas ações diárias. Pergunto para você, dona Jamile, aqui na introdução é lugar de falar de soluções?
Até é possível. Olha só, o Enem não tem preconceito, gente. Eu já falei isso para vocês. Não sou eu que vou ter regras aqui para vocês, tá? O Enem, pelo Enem, vocês podem botar a solução até espalhada pela redação. Mas, assim, o método não recomenda isso, tá? Então, de novo, eu faço questão de dizer. Não é uma exigência oficial, mas é uma exigência da lógica do nosso método que a gente não comece falando em solução. Você está falando de várias soluções nessa frase 2. Usa a frase 2 para falar das consequências do problema, certo? Quantas consequências a gente pode falar? A pessoa vai ficar sem água, não vai ter água para beber, não vai ter água para emergências, hospitais, indústrias, entendeu? Olha quanta coisa a gente pode falar, tá? Fica ligada nisso, beleza, Jamil? No entanto, devido a causas relacionadas à economia doméstica e causas ecológicas, a crise hídrica persiste. Muito bem. Terminou bem o parágrafo. Segundo parágrafo da dona Jamile. Em primeiro lugar, cabe examinar as causas relacionadas à economia doméstica. Só um minutinho. Espera aí. Beleza. Espera aí. Desculpem. Vamos lá. São elas: uso não racional da água e desperdício. Em muitos municípios pequenos, a água não é municipalizada, entre parênteses, privatizada, e as pessoas acabam por usar de forma não racional, deixando as torneiras abertas, parará, parará. Primeira coisa, faltou um por exemplo. Essa frase é a frase de exemplo, não é? A terceira frase do parágrafo. Então, vocês que são tão tarados com conectivos, por que não aqui botar o conectivo óbvio, né? Por exemplo. Aliás, eu acho que o seu Emanuel também, mesma coisa, esqueceu de botar lá um por exemplo, certo? De fato, tá? Você vai falar de fatos, de coisas reais para ilustrar, né? Como ilustração, por exemplo, né? Aproveitem, né, gente? E, segundo a observação, dona Jamile, o que é municipalizado? Eu juro que eu não sei. Privada, quer dizer, eu suponho que as pessoas têm conta para pagar, né? E aí, por isso, elas tomam melhor conta da... Eu já sei porque eu vi você falando disso, comentando isso depois. Mas aqui não está explicado, tá? Explique melhor, tá? Então, assim, municipalizada, isso é uma coisa que todo mundo vai entender? Não sei, eu não entendi, entendeu? Explica melhor, entendeu? Seja clara, tá? Não poupe palavras. Frase 7. Essa falta do uso racional da água leva ao desperdício, que acaba se tornando algo exagerado. Vamos lá. Faltou uma vírgula aqui, ó, no meio aqui. Por quê? Quantas orações nós temos aqui? Essa falta do uso racional da água leva um verbo, vamos marcar ele, ao desperdício, que acaba se tornando, né, uma locução verbal, né? Segunda oração. Então, você tem a oração principal aqui, tá? E tem uma oração subordinada aqui. Temos, portanto, uma vírgula aqui entre as duas. Viu, dona Jamine? Bom, outra observação. O objetivo dessa frase 7 não é falar do desperdício exagerado, tá? Mas do problema. O problema é o quê? Crise hídrica. De novo, olha a observação que eu fiz para o Emanuel. O objetivo de vocês na frase 7 é demonstrar a conexão entre a causa que você escolheu tratar e o problema, tá? Então, cuidado para não falar de outros problemas. Cuidado para não ficar falando da causa, entendeu? As pessoas desperdiçam, que absurdo. Elas não têm educação. Cara, se dane que elas não têm educação. O objetivo é falar da crise hídrica, entendeu? Com educação ou sem educação, a gente tem que explicar por que a crise hídrica está acontecendo, tá? Então, assim, né, em suma, onde não tem crise hídrica no Brasil, as pessoas são educadas? Não, em suma, não necessariamente, tá entendendo? Você tem que mostrar por que no lugar onde tem a crise hídrica, as pessoas, a tua causa está presente, tá entendendo? Então, fique esperta para isso, tá? Tá tendo uma discussão paralela aqui no grupo. Eu mesmo já lembrei de repetir a água 3 vezes, estão repetindo, né? Vou falar daqui a pouco sobre esse negócio de repetição. Fiquem ligados. Vamos lá. Terceiro parágrafo da dona Jamile, tá? Eu queria fazer as seguintes observações. De novo, na 10 aqui, dona Jamile tem 2 frases, tá?
Por que que ela tem duas frases? Porque numa ela quis citar o livro 15 da Raquel de Queiroz, tá? E na outra ela quis citar a seca em 2014 da região Sudeste. Bom, qual é a minha dica para você? Põe o 15 na introdução, tá? Que eu acho que vai ser muito mais interessante, uma coisa mais genérica, cultural, né? Literatura, tal, na introdução. E deixa o exemplo da seca só aqui, entendeu? Aqui no parágrafo de desenvolvimento é onde a gente está tratando do problema real, entendeu? Do problema concreto. Então, assim, deixa a literatura para a introdução e fica com os fatos brutos aqui, certo? É a dica para você. Outra coisa, o foco dos textos motivadores não era a seca, mas ações e omissões humanas, tá? Cuidado. Olha só, a dona Nikele, que a gente vai ver daqui a pouco, teve um problema parecido também. O tema nosso aqui não é a crise, não é a seca crônica do Nordeste, os problemas tradicionais, por exemplo, do semiárido nordestino. O problema nosso aqui é uma crise específica, certo? Nos últimos anos. Os textos motivadores abordaram mais ações e omissões. Os textos falavam assim, por exemplo, olha, houve problema, questões meteorológicas, porém, aí falava 500 coisas humanas. Então, assim, fiquem ligados, tá? Os textos estão dando mais importância aqui para toda a questão humana, ecológica, meio ambiente, infraestrutura, demográfica, tá entendendo? Bom, tua quarta frase do parágrafo, de novo, tá? Faltou explicar a conexão entre a causa e o problema, tá? Outra coisa também que você falou você falou que houve uma queda no desmatamento. Pô, uma queda no desmatamento não é causa, é o contrário, é uma coisa boa. Eu acho que você não você não se tocou nisso, hein, Jamile? Queda de desmatamento é bom, não é ruim, então não é causa, tá? Outra coisa. Tá. Aqui, ó. Gente, qual é o erro aqui nessa primeira oração aqui? Espera aí. Me digam aí. Qual é o erro aqui nessa primeira oração? Essa seca de 2014 causou prejuízos na agricultura. A primeira vírgula, sim, mas por quê? Essa frase deveria ser direta, mas ela é direta. Ela é direta a frase. Quem é o sujeito dessa frase, galera? Sem vírgula. Tá, qual é o verbo e qual é o sujeito? Vamos lá. Gente, vamos lá. O verbo está aqui, causou, não é? Qual é o sujeito? Essa seca de 2014. Essa seca de 2014 causou prejuízos na agricultura. É uma oração em ordem direta, em que você tem o sujeito. Prejuízos na agricultura. Então, essa vírgula aqui está separando o sujeito do verbo. É o pior erro que vocês podem cometer na competência 1 no Enem, tá? Fiquem ligados nisso, isso é muito sério. Isso daí grita para um corretor, certo? Fala assim, oi, olha aqui, me marca aqui, tira 40 pontos dele aqui, entendeu? Então, assim, não façam isso com vocês, tá? Há erros e erros. É por isso que eu não gosto, por exemplo, desses métodos, às vezes, de correção, né? Que o cara devolve a redação para vocês com um monte de coisinha marcada. E, assim, tudo igual? Não. Tem erros e erros, tá entendendo? Alguns erros, entendeu? Eu não fico aqui nem apontando, entendeu? Porque se eu começar a apontar, ainda tem outras coisas, mas são coisas mais leves. Mas isso aqui é muito sério, tá? Não pode errar, tá? Vocês não podem separar sujeito do verbo dos objetos. Atenção, tá? A tua proposta de intervenção tá legal, não tenho o que falar. Beleza, Jamile? Vamos para o próximo. Gente,
vai terminar essa primeira parte da aula. Vamos continuar a análise na segunda parte, tá? Como eu disse, vai ser diferente hoje, então vamos continuar a nossa análise na segunda aula. Fiquem de olho no e-mail para vocês verem vou mandar para vocês os dados da próxima aula, tá? Assim que terminar essa. Vamos lá, Beatriz Paranaense. A crise hídrica é resultado dos baixos níveis de água nos reservatórios. Show, definição. Com a falta de água nas cidades e campos, vírgula, ocorrem diversos problemas, como falta de hidratação de pessoas e animais, questões de higienização, higienização, etc. Muito bem. A crise hídrica é decorrente de diversos fatores, como, por exemplo, o grande consumo inadequado e fatores naturais. Show, Beatriz. Muito bom o teu primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Em primeira análise, cabe examinar o consumo inadequado pela população. 5. Pessoas que demoram em banhos, torneiras abertas, carros lavados frequentemente são consumos irresponsáveis. Qual é o erro dessa frase, galera? Qual é o erro aí dessa oração? Vamos lá. Quem acertar ganha um Oreo que eu vou comer aqui. Já fiz essa piada hoje. Qual é o erro dessas 5 aqui, gente? Gente, atenção, vocês têm que fazer isso que eu estou fazendo com a redação de vocês antes de mandar, tá? Vocês têm que fazer isso. Aliás, vocês têm que fazer isso. Vai escrever um bilhete para a mãe, escrever uma cartinha de amor para o namorado. Vocês têm que fazer isso em seguida, entendeu? Para e faz essa revisão. A vírgula depois de frequentemente não pode existir. Não, essa não é a razão. Depois de frequentemente não tem... Não, pera. Tá, é isso. Mas pera aí, a questão é por quê? Vocês não estão explicando. É a vírgula. Só tem a vírgula depois de frequentemente. Beleza, mas por que não? Por que não? Ela lista os problemas, então não pode haver... Não é isso. Por que não tem essa vírgula? Gente, qual é o verbo da oração? Temos uma oração aqui. Isso aqui é uma oração. Qual é o verbo dela? Alguém escreve aí para mim. Qual é o verbo? Verbo é são. Olha lá, Emanuel. Verbo é são. Qual é o sujeito do verbo? Notem, eu vou dar uma dica, hein? O verbo é são, está no plural. Então, o sujeito é plural. Não, o sujeito não é lavar. Aliás, o verbo é são, tá? O verbo é são. Não, o sujeito não é só pessoas. Pessoas que demoram em banhos, vírgula, torneiras abertas, vírgulas, carros lavados frequentemente, tudo isso são consumos irresponsáveis, tá? Então, assim, o sujeito é aquilo tudo ali. Então, essa vírgula, de novo, está separando o sujeito do verbo. Não façam isso. Atenção para os sujeitos das frases de vocês, para os verbos das frases de vocês. Não ponham uma pedra no casamento dos dois. Não separem os dois. Vamos lá. Por exemplo, um banho de ducha de 15 minutos com regime aberto consome 135 litros de água, totalizando em 30 dias 4.050 litros. Aqui também não tem vírgula por um motivo parecido. 4.050 litros é o objeto de totalizando. Totalizando 4.050 litros. Então, não tem essa vírgula, tá? Não tem essa vírgula e não tem essa vírgula aqui, dona Beatriz, tá? Mas, dito isso, adorei tuas frases 5 e 6, tá? Excelente exemplo, excelente repertório. Beleza? Concluiu com a 7. Segundo parágrafo de desenvolvimento da dona Beatriz. Perca, não é perca, é perda, tá? Mas a explicação ficou perfeita, tá? Eu acho que, assim, a última coisa que eu queria falar para você, frase 14, usa com o efeito de, tá? Põe essa expressão com o efeito de antes de colocar o efeito. Tirando isso, perfeita a tua conclusão. Show de bola, hein, Beatriz? Assim, você está crescendo aí a olhos vistos.
A outra Beatriz que está aqui, preste atenção, essa menina estava escrevendo igual a você, então não perca, não fique desanimada. Se daqui a pouco você vai estar igual a ela aí, olha que bacana o trabalho dela, beleza? Vai terminar a aula, aguardem que daqui a 15 minutos a gente recomeça as últimas que faltam, beleza, gente? Vou terminar aqui com o compartilhamento, vou terminar a gravação. Até logo mais, gente.